Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais um devocional essa manhã, para a glória de Deus. Hoje é dia 8, de novembro já, de 2025, chegando ao final de semana, E vamos aqui dar continuidade ao nosso devocional. Estamos lendo 1 Samuel 6 e a gente parou ontem no 9, E agora a gente vai dar continuidade. A arca chega até Bet-Semes. Amém? Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e as ataram no carro e os seus bezerros e encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos e o ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes e andavam os de Bet-Semes fazendo a saga do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estavam junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, o homem de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifício ao Senhor. E viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus, e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa, por Asdod, um por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate e outro por Ecrom. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Semita. A arca chega a Quiriate-Jearim. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo aos filisteus: devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a arca de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Olha só, a gente aqui viu o cumprimento, do que os sábios dos filisteus, orientaram. Os sábios dos filisteus orientaram que eles fizessem esse sacrifício, os filisteus fizessem o sacrifício de fazer tumores e de fazer ratos de ouro, em pagamento pela culpa, a culpa, que eles carregaram de ter levado a arca sem autorização de Deus. A arca era do povo de Israel,
Não era para eles ter tomado posse de algo que não era deles. Pagaram preço de morte, pagaram preço de doença, pagaram preço de dor. E aí eles resolvem devolver a arca, que era o mais certo, né? Muita gente faz algo de errado, paga um alto preço, mas ainda assim não toma uma decisão de resolver o problema. Aqui esses homens, eles queriam uma solução para o problema deles e eles buscaram a resposta. E tem pessoas que estão passando pela situação, sabe por que estão passando, mas não busca, né? Diante de Deus, se arrepender. O arrependimento. Gente, o arrependimento salva a sua vida e salva a vida da sua parentela. O arrependimento. Isso não é vergonhoso se arrepender. Não é vergonhoso mudar a direção. O que é vergonhoso é a gente continuar no engano. Permanecer no erro se torna muitas das vezes até arrogância. Falta de sabedoria. A gente sabe o que precisa ser feito e a gente não faz por causa do coração duro. Não quer dar o braço a torcer. Não quer mudar. Não quer devolver o que não é seu. Ou até mesmo confessar. Porque tem horas que não dá mais para devolver, né? Confessar o arrependimento. Confessar ao Senhor. Essa manhã o Senhor está te direcionando para confessar. Confesse. Uma certa vez eu estava na igreja, culto de cura e libertação. Foi o início da minha conversão. E o Senhor ali falou comigo tremendamente naquele culto. Ele disse: comece a falar e se arrepender, né, de todos os seus relacionamentos que você teve sexuais ilícitos. O que é ilícito? Fora do casamento. Encontrou alguém, gostou, se relacionou sexualmente. Isso é um pecado gravíssimo, é algo que você... É como se fosse não, são transmissão de maldição. Aquela pessoa tem algo, né, algum espírito maligno por dentro dela. Se relaciona com você a uma transmissão de demônio. Agora você imagine se você se relaciona com muitas pessoas sexualmente, o quanto você não está, a sua carga espiritual não está. Se toda relação há uma transmissão de demônio. Se você não acredita no que eu estou dizendo, busque mais entendimento nessa área espiritual, que você vai entender. Naquele momento eu nem sabia disso. O Senhor me direcionou e eu comecei a falar. Os que eu não lembrava, os que eu lembrava, eu comecei a falar. E toda vez que eu falava, eu via fragmentos pretos, espíritos malignos saindo de dentro de mim. Você tá vendo como é algo muito sério? A falta de Deus, a falta de discernimento espiritual.
O Senhor disse que o povo perece por falta de conhecimento, e é verdade. Porque o que o mundo ensina, o que a televisão ensina, o que filmes ensina, televisão, novela, é que você precisa buscar seu parceiro até a morte. Uma hora você vai ser feliz. Na novela não passa isso pra você. Esses valores que só a Bíblia passa. Só Deus passa. E aí ensina, né? Homossexualidade. Você tem que respeitar você. Se a sua vontade é essa, se você nasceu homem e quer virar mulher, tem que virar. Se você quer pegar 25 mil, tem que pegar. Seu corpo, suas regras. Você faz o que você quiser. Você é livre. Só que cuidado com essa liberdade que o mundo oferece, porque você entra em um cativeiro espiritual. E você vai vendo que você começa, de cada relação dessa, você atrai um demônio e uma dor. E nessa dor que você atrai, você vai começando a formar um caráter onde você nunca está satisfeita com ninguém. E aí você vai trocando. Percebe? Cativeiro espiritual. Satanás começa a manipular a nossa vida e a gente começa a não enxergar mais coisas boas em ninguém. Começamos naquela empolgação. Pode perceber, a gente começa naquela empolgação, né? Que fala que é a paixão. A gente começa naquela empolgação. Daqui a pouco a gente começa a ver os defeitos. Não dá pra mim não. Porque você já fez isso com tantas vezes. Você já trocou tantas vezes com tanta facilidade. Já se tornou algo tão corriqueiro pra você. Que pra você mais um menos um. Você tá entendendo onde Satanás quer que você chegue? Você tá entendendo que também isso é falta de amor, de compreensão, de quebra de mandamento do Senhor? Porque quando você não acredita mais em ninguém, o amor, ele não fala mais alto na sua vida. Pode perceber. O que fala mais alto na sua vida é suas vontades. É o que você acha. Mas não é o amor. Você não ama a ponto de você entender aquela pessoa. Você não ama a ponto de, mesmo aquela pessoa com aquele defeito, mas você cuidar daquela vida, você querer dividir uma vida com aquela pessoa, você começa a ficar intolerante. Você já não quer aceitar mais nada. Tudo se é finalizar. Quando eu falo isso pra você, eu falo que isso acontecia também na minha vida. E eu vejo isso se multiplicando. Eu vejo isso na vida de muitas pessoas. Sabe? E eu vejo que isso é um cativeiro espiritual. Então, o que eu posso dizer pra você é assim, por isso que eu falo sempre aqui que o mundo espiritual, ele é mais real do que nós imaginamos. Porque você está sendo um instrumento do mal e você não está nem tendo ciência. O que é instrumento do mal? Não é que você, agora o que eu sou do demônio. Não é isso, não. É quando você começa, vamos dizer assim, o ato de prostituição. Você está fazendo a vontade de Deus ou a vontade de Satanás? Se prostituir. O que é se prostituir? Pegar um aqui, ou amanhã outro, depois outro. Isso é uma prostituição. Você está tendo ali relações sexuais ilícitas.
que não é diante de Deus. Então, se você não está fazendo a vontade de Deus, você automaticamente está fazendo a vontade de Satanás e a sua. Mas você acha que é a sua, mas Satanás está manipulando você. Porque você já está o quê? A partir do momento que você deixou o pecado entrar, a primeira vez que você comete uma relação ilícita, o que a gente já entende? Que quando a gente tem esses valores, né? E esses princípios, não. Eu vou ter minha relação com o meu cônjuge, com o meu marido. E quando você já toma essa atitude, para você fazer com o próximo, não vai custar nada. Porque o primeiro já foi. Só vai próximo, próximo, próximo. E você já fala isso de uma forma natural, porque já virou natural, né? Isso aí já virou natural na visão do mundo em geral. Ah, é natural. Não é natural, não. Não é natural, não. Você critica tanto quem vende o corpo. E o que é isso que você anda fazendo? Dando o seu corpo. Você só não está vendendo. Mas você está dando o seu corpo. Sua intimidade. Seus profundos sentimentos. Porque quando você está ali, você está se doando. É triste. É vergonhoso. E chega às vezes uma hora que a gente chega lá na frente um pouquinho, você diz assim, sua mente muda um pouquinho, aí você diz assim, poxa, eu fiquei mesmo com aquele rapaz, meu Deus, nem me lembra disso. Não é assim? É assim. Você está sendo manipulado e não sabe. Cativeiro espiritual. Então é necessário, né, confessar. Você roubou? Confesse. Você matou? Confesse. Confesse ao Senhor. Você agrediu, você humilhou, você trapaceou, você enganou, você fez obra de macumbaria para alguém, você lesou, você abortou. Tem que confessar, tem que pedir perdão, tem que se arrepender. Aqui os filisteus devolvem o que não é dele. Pede perdão pela culpa. Isso aqui, esses ouros, esses ratos que eles fizeram e deram e mandaram até as vacas. Mandaram com tudo, leva, pelo amor de Deus, eu não quero mais esse sofrimento aqui. E a gente às vezes está fazendo isso, botando um sofrimento dentro da nossa casa, porque a gente abre espaço para o mal. E isso pode replicar nos seus filhos, na sua filha. Aí você vê às vezes assim, tem gente que diz assim, ai meu Deus, minha família tem uma maldição, ninguém casa. Minha mãe não casou, se relacionou, né, com um homem casado, e aí sua tia também, e sua tia como diz o povo, tico-tico no fubá, tem um relacionamento, mas não casou, e você também está sofrendo essas retaliações. É necessário confessar o pecado também da família. Meu Deus, a minha mãe foi assim, a minha tia foi assim, a minha avó foi assim, mas eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito esse pecado, eu não aceito essa culpa, não é minha. Senhor, me liberta.
Você tem que pedir de todo o seu coração, de todo o entendimento, perdão ao Senhor pelo erro até que não foi seu. Jó, ele apresentava sacrifício ao Senhor até pelos pecados que seus filhos pudessem cometer. Ah, mas são os outros, mas não importa, sua vida está em jogo. É a sua vida que está em jogo. Busque ao Senhor. Confessa, muda o rumo da sua história. O Senhor nos deu poder nas nossas mãos para pisar na cabeça da serpente e de escorpiões. Pise, muda esse rumo. Ah, Cris, você está sendo muito, como é que eu posso dizer, né? Intolerante, cabeça quadrada. Eu já tive a cabeça redonda. Não prestou, não. Não ficou legal, não, viu? Não serviu pra mim, não. Prefiro ser quadrada. Prefiro tanto ser quadrada. Quando eu me lembro da onde o Senhor me tirou, das libertações que o Senhor já me deu, do que o Senhor já fez na minha vida, eu só agradeço a Ele. Eu agradeço muito a Deus, muito, 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 por ter me tirado dessas situações, por ter me libertado, por ter me livrado, por ter me alcançado, por ter aberto os meus olhos, por me dar sabedoria, por me dar entendimento, por me tirar da mão de Satanás. Infelizmente, nós erramos, mas as consequências ficam. Cuidado com a sua vida. O Senhor me deu várias libertações. Só em eu pegar um exame médico e não ver nenhuma doença ali. Foi um cuidado enorme da parte do Senhor. E quantas mulheres não tiveram essa mesma sorte? Esse mesmo livramento? Que vocês falam sorte, né? As pessoas muitas das vezes falam sorte, a gente fala que é Deus. Não é sorte, é o Senhor. Então muitas mulheres tiveram esse livramento, mas muitas não. Muitas não tiveram esse mesmo livramento. Pegam o exame e vê o que seu pecado gerou. E não só isso, né? Quantas coisas, quantos homens já abusaram, quantos padrastos abusaram dos filhos e filhas, quantos erros, quantas coisas ruins que poderia ter sido evitado com o arrependimento, com o amor, com a mudança de vida, com a busca ao Senhor. O Senhor já está te direcionando para você mudar a direção da sua vida. Tá tudo errado. Muda. Vergonhoso é continuar como está. Quais valores você está passando? Como você está sendo visto? Eu não me importo com o que as pessoas acham. E com o que Deus pensa de você, você se importa? Me diz aí. Aqui esses homens também, né, de Bet-Semes,
desautorizam a ordem do Senhor e pagam alto preço, né? Preço de morte. Morreram 70 homens, porque abriram a arca para ver o que tinha dentro e ninguém tinha essa autorização. Ninguém podia fazer isso, a não ser as pessoas separadas para fazer isso. Esses homens não tinham essa autorização por Deus. Desobedeceram. A desobediência muitas das vezes vai levar à morte. Me perdoem aqui o desabafo, né? Do choro. Mas eu me emociono e penso também nas pessoas. Penso nos meus erros, mas graças a Deus já passou. E eu queria muito ter o poder de que as pessoas ouvissem e mudassem também. Refletissem sobre isso. É muito forte isso. Tudo que foi dito aqui. Pesquisem, busquem. Veja se é alguma balela o que eu estou falando. Se o que eu estou falando é alguma mentira. Ou foi sem o direcionamento do Senhor. Pode deixar seus comentários aqui, negativos, positivos. Tudo bem. Vamos bater um papo sobre isso. Mas pesquisem, procurem saber. Às vezes nós estamos nos tornando fruto do meio e a gente nem vê. O que é fruto do meio? Você vai se alimentando de tanta coisinha que você vai vendo que estão embutindo na nossa mente que é normal. E a gente vai começando a realmente achar que aquilo é normal por ver todo mundo fazer. Mas para Deus não é normal, não. Se o mundo vai nessa direção, Deus vai nessa direção. Deus vai na contramão do mundo. E o que agrada a Deus não agrada o mundo. Amém? E é que a gente encerra mais esse devocional. Pense, cuide da vida de vocês. Cuide da sua vida espiritual. Cuide do seu futuro. Muitas das vezes você pode não colher a consequência agora, mas ela vem. Vamos orar. Santo Deus eterno Pai, obrigada por esse devocional, obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade. Obrigada pela tua graça, pelo teu perdão, pelo teu amor. Obrigada por ter nos alcançado. Obrigada por ter chegado na minha casa. Obrigada por ter salvado a minha vida. Obrigada. Obrigada por ter me dado novos valores, nova percepção, novo entendimento. Eu sei que nós temos muito que mudar ainda diante de Deus. Mas eu te agradeço pelo pouquinho que o Senhor já me mudou. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço porque é um Senhor, Deus, misericordioso, zeloso, fiel. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque outro igual ao Senhor não há. Não há outro como o Senhor. Eu te agradeço por ter chegado na minha vida. Por estar presente nas minhas decisões. E por me frear em muitas delas. Obrigada, Pai. Obrigada por mais esse dia. Nos abençoa. Fica conosco em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Excelente final de semana. Segunda-feira a gente se vê. Bom dia.